Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito show que ocorre em entomologia, que são as interações inseto-planta. E essas interações, elas são muito antigas, tá? A gente tem, por exemplo, plantas fossilizadas com mais de 300 milhões de anos que mostram a ação herbívora de insetos sobre ela. E a nossa conversa vai girar em torno disso hoje, tá? Eu vou dar um aspecto biológico nessa situação e vou puxar também para a nossa área, que efetivamente é a entomologia agrícola, tá? Então, o que a gente vai falar hoje? Basicamente, três coisas. Relação antagônica. Então, todo mundo compreende o contexto de antagônico e não antagônico? Então, olha só, relação antagônica é quando o inseto vai atacar a planta. E sim, crianças, a planta também ataca o inseto. Ela não aceita tudo passivamente. E também relações não antagônicas, onde insetos auxiliam plantas e também plantas auxiliam o inseto. E além disso, eu vou dar um bônus, onde eu vou colocar um exemplo de controle biológico envolvendo insetos e plantas. Tranquilo? Então, bora lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, as relações. Então, esse aqui é um esquemão do que a gente vai discutir hoje, tá? Então, nós temos relações não antagônicas, onde plantas e insetos são beneficiados pelas relações que eles apresentam. E, no caso, nós temos relações antagônicas, onde inseto ataca a planta e planta ataca o inseto, tá? Então, a gente vai discutir isso hoje. Então vamos lá. Pessoal, primeira situação que eu quero mostrar para vocês. Relações antagônicas onde o inseto ataca a planta. Tá? Então aqui nós temos duas situações bem distintas. Primeiro, ataque externo, onde nós temos, por exemplo, consumo de estruturas vegetais e seiva, e ataque interno envolvendo minações e galhas. Então a gente vai entender um pouquinho o que é isso. Tá? Então bora lá. Dentro dos insetos que atacam plantas, nós temos basicamente alguns grupos de relevância. Então, focando nas nossas aulas de entomologia, pessoal, que ordem é essa aqui? Bora, pessoal! A que ordem se refere esse bichinho aqui? Não, Marcos. Não tá dando DVT o mouse, professor. Não? Então, peraí. Deixa eu ver se melhora aqui. Melhorou? Sim. Então tá. Que ordem é? Coleóptero? Perfeito. Que ordem é? Lepidóptero. Lepidóptero. Agora eu pego vocês. Que ordem? Blatódia? Perfeito! Blatódia. Isóptera. Isóptera, Eduardo, vocês vão ver que é uma ordem que não existe mais. Mas isso eu vou contar mais pra frente, tá? Por isso que eu falei que pegava vocês. São blatódias. E essa aqui? Ortóptera. Ortóptera. Então assim, pessoal, percebam que insetos que envolvem mastigação, tá? Evidentemente que tem aparelho bucal mastigador e nós temos 4 grupos de relevância, ok? Desde coleópteros até ortópteros. E nós temos um número pequeno de insetos, de espécies envolvidas, em vista do número de insetos que nós temos no ambiente, tá? Só que isso é uma situação dinâmica, porque cada dia a mais nós temos novas pragas surgindo. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque além das pragas que nós temos aqui a nível de Brasil, nós temos muitos outros indivíduos que estão querendo entrar. Tá? Aqui, ó, um artigo de 2013 colocava assim, ó, pelo menos 600 pragas ameaçam entrar no Brasil, alertam pesquisadores. Tá? E isso acontece
de uma maneira muito recorrente. Olha aqui, esses dois trabalhos aqui, um publicado em 2016 e eu acho que um publicado aqui em 2018, se eu não me engano. Esse aqui é uma cigarrinha, não, é um lepidóptero, tá? Mas, se eu não me engano, é praga de pastagens, que foi encontrada aqui em Santa Catarina, né? Esse Leandro do Prado Ribeiro é um colega de pós-graduação que estudou comigo, e hoje é pesquisador da EPAGRE, então ele identificou um novo lepidóptero atacando culturas aqui em Santa Catarina. E aqui, pessoal, é uma outra mariposinha que ataca morangueiro. Então, o que acontece? Normalmente, as mudas de morango, elas são importadas, tá? Normalmente, nós temos mudas chilenas, nós temos mudas produzidas no Brasil, mas nós temos muita muda que vem de fora, tá? E nessa situação da gente trazer mudas de fora, veio junto com essas mudas uma pequena mariposa. Então, essa muda veio e aqui dentro tinha um ovo ou algumas larvas que chegaram no Brasil, encontraram condições favoráveis de desenvolvimento e hoje são pragas importantes na cultura do morangueiro. Tá? Então, isso é uma situação que o agrônomo sempre deve se atentar, com as pragas que já existem e com aquelas que porventura podem entrar. Por isso que nós temos várias barreiras sanitárias entre estados, entre países. Tudo isso tem um objetivo, que é evitar a entrada de organismos exóticos. Tranquilo? Faz sentido o que eu estou contando para vocês? Então, olha só, pessoal, voltando à nossa aula, primeira forma de herbivoria está associada à mastigação. Tá? Então, essa é a primeira relação antagônica que eu quero conversar com vocês. E é uma maneira é um dano muito fácil de ser visualizado. A gente olha para a planta, olha para as estruturas vegetais e percebe facilmente que ele foi atacado. Tá? E essa perda de tecido foliar aqui, ó, devido à herbivoria, ela pode causar prejuízos econômicos. Ou a gente reduz o inseto, no caso, pelo ataque, ele pode comprometer a área fotossintética da planta, que vai reduzir fotoassimilados, que vai influenciar a qualidade do fruto lá no final. Percebam esse efeito cascata? Ou então, quando nós, como seres humanos, consumimos esse material, por exemplo, uma folha de couve, uma folha de alface, toda ela comida, isso é prejuízo. Então, evidente que nós não queremos isso, tá? Então, insetos com aparelho bucal mastigador podem causar esse tipo de lesão em vários produtos de relevância agrícola, tá? Como, por exemplo, folhas, raízes, nós temos o que mais? Caules, gemas, flores, frutos, temos várias pragas que se alimentam de frugos e também sementes, pessoal, nada passa batido, tá? Então, esses tipos de associação voltadas para mastigação acontecem em qualquer estrutura vegetal. Tranquilo até aqui? Faz sentido? Um outro tipo, Tranquilo. perfeito, um outro tipo de relação antagônica que eu quero contar para vocês também, está associada à minação. Esses dias teve um colega nosso aqui que mandou umas fotos envolvendo minação e perguntando se era um díptero da família Agromyzi. Eu não lembro o que eu respondi, mas a gente conversou sobre isso. Mas o que eu quero que vocês percebam é que não são apenas dípteros que formam galerias, tá? Nós temos 4 grupos importantes. Temos dípteros, lepidópteros, himenópteros que causam esse tipo de situação. Eu vou mostrar esses danos de himenóptero na aula específica envolvendo esse grupo. E também nós temos coleópteros, tá? Então, as larvas, esses imaturos, eles pegam e elas entram na folha, tá? Ali entre a epiderme e o meristema clorofiliano palissádico, por exemplo, e eles abrem essas galerias aqui.
vão se alimentando e abrindo essas galerias. E assim como na mastigação, essa minação é bem fácil de ser detectada, tá? Basta atentar-se para a folha. E mais uma coisa, galera. Conforme o grupo, nós temos um tipo de galeria. É quase como se fosse uma assinatura, onde a gente pode perceber, olha, isso aqui foi agromysia, isso aqui não foi, isso aqui foi Pictinófora gossypiella. Então, conforme a característica da galeria, a gente tem uma noção de qual grupo realizou esse tipo de minação. Tá? Então, olha que são muito distintas, tá? Mesmo entre indivíduos da mesma família. Nós temos galerias bem distintas, tá? E elas são muito visíveis. Para isso, basta olhar as folhas. Aqui, ó, isso aqui é a Piloquinice citrella, tá? Uma praga bem relevante em citricultura. Ela é a mosca minadora dos citros, né? E a gente consegue observar os danos em folhas. É bem isso aqui mesmo. Ao chegar na área, você vai olhar e você vai encontrar isso. Só que detalhe, eles não fazem apenas galerias em folhas. Essas galerias também podem ocorrer em frutos, tá? E isso tem um problema. Porque nós temos o dano direto causado efetivamente pela abertura das galerias, mas nós também temos um dano indireto ou dano secundário, porque a lesão causada na epiderme, no tegumento, ela pode favorecer a entrada de patógenos. Então nós temos algumas bactérias, como o cancro cítrico, que podem aproveitar esses orifícios de entrada e penetrar no fruto, elevando ainda mais os prejuízos. Tranquilo? Faz sentido, pessoal? Então, minação, nós temos tanto dano direto quanto dano indireto. Não que mastigação não tenha, porque pode acontecer também, tá? Mas só para vocês perceberem que minação ela é tão relevante quanto a mastigação. Tranquilo? Faz sentido ou não faz? Tranquilo. Professor, só uma pergunta. Tem... Bruno? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Você sim, prof. Nossa, o Bruno estava falando... o meu microfone? Não, o do Bruno, professor. Eu mandei uma mensagem ali no chat. Beleza. Bom dia, aliás. Bom dia, tá? Então, beleza. Então, assim, pessoal, herbivoria e minação, tranquilo, né? Deixa eu tocar para frente aqui para nós conversar mais um pouquinho. Agora eu vou falar sobre uma coisa bem legal. Perfuração. Sim, insetos podem fazer perfuração. Pessoal, então, para tentar mostrar isso para vocês, eu vou mostrar uma mosquinha, tá? Que é chamada de mosca do broto. E o dano que ela pode causar em mandioca. Tá? E ela é uma praga bem relevante para a cultura. Por quê? Porque ela bloqueia o broto. E quais são as consequências disso? Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. Então percebam só. Para ilustrar essa história para vocês, em 2018, logo que eu entrei aqui na UFSC, eu fui convidado por um grupo da agricultura ecológica que vende esses produtos ali no CCA. E eu fui numa reunião dessa comunidade, daí estava sentado lá e tal, e após a reunião me convidaram para ir dar uma olhada na área, junto com o pessoal, e discutir problema fitossanitário e tudo mais. E o pessoal me mostrou muitas plantas de mandioca com essa sintomatologia aqui, e eles ainda pensavam que eram lepidópteros, tá? Isso me deixou, de certo modo, indignado,
porque nós temos uma escola de agronomia a menos de 40 quilômetros dos caras e os caras não conhecem as pragas que estão acontecendo, sabe? E eu fiquei indignado exatamente pelo fato. Sabe aquela luzinha vermelha que acende em você? Pô, a gente tem tanto conhecimento aqui, mas tem caras que estão do lado da gente, produtores que precisam de informação e estão privados dela. Então é uma coisa que a gente está tentando mudar e promover cada vez mais essa interação entre estudantes e agricultores. Isso é bom para eles e melhor ainda para nós, tá? Porque o nosso contato com a vida que a gente vai ter futuramente é muito importante. Isso já vai servindo como preparo, tá? Mas voltando, pessoal, essas mosquinhas aqui, ó, elas vão ali no broto e matam esse broto. O que acontece quando mata esse broto? Vamos lá, quem que me diz? Impede Induz o que tenha novas desenvolvimento, brotações. o desenvolvimento da Acho que é planta, né? efeito guarda-chuva, alguma coisa assim, né? Então, olha só, pessoal, como é que funciona. Essa mosquinha, ela vai matar esse broto, vai matar essa gema, tá? Matou ali nós temos um meristema apical. Meristemas apicais produzem qual hormônio? Auxina, beleza, Marcos. Então, olha o que acontece, vai produzir auxina. Então, essa auxina produzida por esse meristema apical coloca esse cara como um meristema dominante, ele exerce dominância sobre os demais brotos. Então, enquanto ele se desenvolve, os outros brotos da planta permanecem dormentes, tá? E o que acontece? Quando acaba essa dominância pela morte do broto, tá? Então aqui não temos mais a produção de auxina, todas as demais brotações começam também a produzir auxinas, e isso favorece o desenvolvimento dessas brotações. Aí nós temos o que nós chamamos de envassouramento. O que é esse envassouramento? O desenvolvimento de vários brotos, tá? E isso é ruim. Por que é ruim? Primeiro, essa situação compromete o desenvolvimento da planta. Olha o tiozinho com a mão aqui em cima, onde as plantas deveriam estar, e efetivamente é onde elas estão. Por que você viajou, meu caro? Estão compreendendo o que eu estou contando? Sim ou não? Sim, professor. Ah, tá. Então, o que acontece? Compromete o desenvolvimento da planta. Segunda situação, quando acontece esse envassouramento aqui, ó, isso aqui funciona como um dreno. Então a planta ela está investindo energia em crescimento vegetativo. E em contrapartida, essa energia que deveria estar sendo investida no sistema radicular da planta não está acontecendo. Agora eu pergunto para vocês, para esse cara aqui, o que é mais importante? Que a planta invista em crescimento vegetativo ou invista em desenvolvimento e crescimento radicular? Radicular? Radicular, ele vai vender as raízes da mandioca, então para ele não é vantagem. Então, pessoal, percebam o que uma simples mosquinha pode trazer para o agricultor, tá? Então, esse é um tipo de dano, perfuração de gemas. Tranquilinho até aqui? Uma outra situação, perfuração de frutos e hastes. Novamente, vamos falar de pragas catarinenses que ocorrem aqui em Santa Catarina, que não são necessariamente catarinenses. Aqui nós temos uma micromariposa também, a Grafolita molesta. Ela também é conhecida por mariposa oriental. Faz sentido porque oriental, o centro de origem dela é Ásia. Então o que acontece? Ela foi trazida para o Brasil há décadas atrás e encontrou aqui no sul do Brasil condições favoráveis. Tá? Tanto proporcionada pelo clima, como também pelas culturas que nós temos aqui. Tá? Aqui nós temos maçã, nectarina, néspera, ameixa, e tudo isso é hospedeiro dessa mariposa. Então o que acontece? Essas plantas, tá?
que eu estou falando para vocês aqui, a grande maioria delas, que nem pessegueira, mexeira, macieira, que são plantas de relevância agrícola, elas entram em dormência no inverno. Tá? Então esse inseto acompanha esse ciclo biológico da planta. Só que quando acontece de a gente estar entrando na primavera, temperaturas começam a subir, isso é um sinalizador para a planta, ela começa a emitir brotações florais, as gemas saem da dormência, ela começa a emitir novos ramos e tudo mais. E nesse momento, essa mariposa aqui, ela também coloca os ovinhos dela lá no meristema. Ela coloca os ovinhos no meristema e as larvas, assim que eclodem, elas penetram nesses ramos novos aqui, ó, e começam a abrir galerias. Então a primeira situação que acontece é o que eu falei para vocês na mandioca. Há a morte do meristema apical e nós temos envassouramento de ramos. Isso é ruim para o produtor, porque a planta ela também investe em crescimento vegetativo ao invés de investir recursos nos frutos. E esses ramos invassourados, lá no inverno, eles são podados. Então o produtor, em última análise, está jogando todo aquele dinheiro que ele investiu na adubação dessas plantas para produzir bons frutos, ele está jogando no lixo. Está fazendo sentido? E uma segunda situação também na época dos frutos. Por exemplo, pegar um pessegueiro de ciclo tardio ou de ciclo médio, que começa a ser colhido aí por dezembro, que é aquele pêssego que vai para nossa mesa no Natal e Ano Novo, né? Que são pêssegos mais doces, chimarrita, coral. Eles são colhidos aí começo de dezembro, metade de dezembro, janeiro, quando nós temos boas temperaturas quentes, favoráveis ao desenvolvimento de insetos e frutos muito suscetíveis. Então as raposas botam os olhinhos desses frutos. As lagartas desses frutos. Então são frutos. E além disso, as elas acabam servindo como porta de entrada para muitos patógenos. Por exemplo, quem nunca foi no mercado e viu aquele pêssego e aquele pêssego estava fungado, tinha lá um fungo marrom naquele pêssego. É muito comum. O nome daquele fungo é Monilinia fruticola, tá? E o pêssego da ameixa, eles funcionam como se fosse uma barreira. E a partir do momento que o a barreira favorece a entrada desse patógeno no fruto, comprometendo esse fruto. Tranquilo? Então nós temos muitas perdas econômicas para o produtor. Aí o produtor ele não quer ficar no prejuízo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai aplicar um produto. E aplica mesmo, tá? Eu não sei se eu contei para vocês já uma situação, quando eu estava no mestrado, que eu fui fazer um monitoramento desse inseto aqui numa área de pêssego, e o cara tinha acabado de aplicar um produto piretroide, período residual desse inseticida, 21 dias. Aí eu voltei na semana seguinte e não encontrei nenhum fruto. Fui perguntar para o cara onde é que estavam os frutos. Ele falou, colhi e vendi porque o preço estava bom. Então alguém comeu o fruto com muito resíduo. Tá? Então os caras realizam pulverizações mesmo, porque não querem ficar no prejuízo. E como resultado nós temos contaminação ambiental, contaminação humana, destruição de entomofauna benéfica e insetos resistentes. Então nós temos essa realidade dentro das nossas áreas agrícolas, tá? Então nós temos insetos que desenvolvem resistência e depois traz todo um transtorno do ponto de vista de manejo desses indivíduos aqui. Inclusive aqui o pessoal existem, por exemplo, panfletos, por exemplo, manejo da resistência de Bonagota salubrícola, que é um inseto que ocorre naturalmente aqui no sul do Brasil, que é uma praga relevante em macieiras, e esse inseto aqui, que é a Bonagota grafolita molesta, que eu acabei de apresentar para vocês, tá? E agora, pessoal, entra nós como agrônomos
nessa situação. Por que eu estou falando isso? Pessoal, porque além do inseticida químico, que é o que todo mundo preconiza, existem várias outras formas de manejo, tá? Que nem fungos entomopatogênicos que são inócuos a mamíferos, parasitoides, predadores. Nós temos confusão sexual, que vocês vão ter muito mais conhecimento sobre isso lá na frente, quando forem fazer a disciplina de manejo integrado de pragas. Como nós utilizamos essa estratégia. E além de usar a estratégia da confusão sexual, que eu já contei para vocês sobre ela, nós também podemos utilizar do feromônio sexual para realizar o monitoramento. E por que o monitoramento é importante? O monitoramento na vida do agrônomo é importantíssimo, tá? Porque aqui, efetivamente, é aquele ditado que diz que o porco engorda os olhos do dono é a maior expressão da verdade. Uma cultura saudável, ela está totalmente associada ao monitoramento, sabe? O controle precoce, seja de uma praga, de uma doença, é fundamental para o seu manejo. Em situações, como eu contei para vocês, onde existem evoluções de casos da resistência, normalmente isso acontece porque as pulverizações ocorrem de modo sequencial e preventivo. Muitas vezes a gente nem observa se o inseto está ocorrendo ou não na área, mas a gente está entrando com um produto fitossanitário. Tá? E o monitoramento ele nos dá a possibilidade de identificar quando nós temos altas flutuações do inseto na área, se essas flutuações são grandes o suficiente para me causar prejuízo econômico, tá? E com isso, esse monitoramento aqui me permite utilizar o inseticida com critérios, tá? Então, assim, pulverizações sem monitoramento podem ser de 10 a 12, tá? Utilizando o produto químico de modo sequencial e preventivo. Ferramenta como subsídio para tomada de decisão. As pulverizações podem ser 1, 2 ou 3, tá? Então percebam a importância disso. Estou contando no contexto de pragas, mas isso pode ser expandido, tá? Para doenças, por exemplo. Tranquilo, pessoal? Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Qual é o objetivo desse araminho ali na videira? Tem algum motivo para ele ali ou é só coincidência? Tem um motivo. Ele tá tortinho assim para não ser levado pelo vento, tá? Mas o que acontece aqui? Esse araminho ele está totalmente impregnado com feromônio sexual, tá? Então o que acontece? Imagina que o adulto, a fêmea, ela está aqui liberando feromônio sexual sintético, feromônio sexual. Então ela está atraindo um macho para a cópula. Faz sentido? E vocês sabem que machos eles conseguem seguir a pluma de feromônio até encontrar a fêmea. E o que acontece? Eu posso espalhar vários araminhos desses impregnados com feromônio sexual e eles produzem várias trilhas de feromônio, só que em muito maior intensidade, e eu consigo saturar o ambiente com feromônio sexual. Então, isso mascara a trilha de feromônio sexual produzida pela fêmea. Então, o macho não encontra a fêmea. Se macho não encontra a fêmea, nós não temos cópula. Se nós não temos cópula, nós não temos descendentes. Tá? E se nós não temos as larvas, nós não temos muitas vezes as lesões. E a população tende ao declínio. Faz sentido? Bastante. Então é assim, sabe? Nós temos araminhos, temos sachê, temos várias formas de usar feromônio sexual sintético para promover a confusão sexual. Por isso o termo confusão sexual, porque a gente confunde os machos. Eles não conseguem encontrar a fêmea. É tanto feromônio sexual no ambiente que eles se perdem, eles ficam confundidos. Faz sentido do nome, confusão sexual? Então, beleza, pessoal. Tocando em frente,
falando de perfuração ainda, uma outra situação está associada à perfuração de madeiras. Então aqui, pessoal, nós temos alguns grupos que são muito importantes na abertura de galerias em madeiras, inviabilizando esses produtos e muitas vezes, inclusive, comprometendo a exportação de madeira, tá? Porque quando, por exemplo, sai uma carga de madeira daqui do Brasil para algum porto europeu ou norte-americano, por exemplo, ao navio encostar no porto, antes de acontecer o desembarque desse material, um fiscal com conhecimento técnico, ele vai vistoriar a carga. E se ele encontrar alguma coisa característica com isso, tá? A carga não é descarregada. Imagina o prejuízo. E isso acontece, pessoal. Não apenas com madeira, mas com frutos e com vários outros produtos de importância agrícola. Por isso que o pessoal toma um cuidado absurdo quando manda produto para fora. Porque não... E até mesmo os pallets tem que passar por um processo de desinfecção, né? Para poder levar algum produto e tal. Com toda certeza. O pessoal cuida com tudo, tá? E com relação a essas brocas que atacam madeira, tá? Nós temos um grupo muito importante, tá? Que são a família Cerambicidae, dentro dos coleópteros. Tá? Essas larvas têm aparelho bucal bem desenvolvido e os adultos também. E as larvas são bem características, tá? Larvas do tipo cerambiciforme, lembram disso? Então são insetos extremamente importantes, ok? Então elas perfuram a madeira e se alimentam dessas plantas lenhosas aqui, da casca, do alburno ou até mesmo do cerne da planta. De boas? E finalizando esses indivíduos que causam perfuração, uma última situação está associado a sementes. Então em sementes nós temos uma variedade bem grande de indivíduos. Vou começar falando de sementes armazenadas, tá? Onde nós temos tanto coleópteros quanto lepidópteros que atacam sementes armazenadas. Então aqui nós temos um exemplo bem legal que é o Cytophilus ea+, que é um curculionídeo. Por que um curculionídeo? Percebam o rosto dele bem desenvolvido. E eles causam muitos prejuízos, tá? Eles podem contaminar grão, perda de qualidade de grão, e isso tudo reverte em prejuízo. Para quem tiver interesse, tá? Eu até recomendo. Dá uma googada depois, baixa e quando tiver um tempinho, leia esse manual da Embrapa. Ele é gratuito e a gente vai ter uma noção de quais são as principais pragas que ocorrem em grãos armazenados. Tá? Isso estou falando a nível de armazenamento, mas nós também temos muitos insetos que se alimentam de sementes. Tá? Aqui, por exemplo, nós já temos um exemplo. Hemípteros são sugadores de semente extremamente relevantes. Tá? E por que eles são sugadores de sementes muito relevantes? Antes de falar disso, eu quero que vocês percebam que nós temos várias famílias que são associadas a sementes, tá? Porque eles não utilizam a semente. Uma cultura causada por efetivamente atacadas por esses insetos. Então, a semente atacada, o inseto inutiliza ela. Ele pode, por exemplo, se for planta sementes utilizadas para plantio, que a gente já tem um preço diferenciado e paga muito mais caro, nós temos a redução da viabilidade desse indivíduo, originando plântulas com baixo vigor e, consequentemente, baixa produtividade. Além disso, nós temos aqui xuxas. Então, nós temos uma queda drástica do rendimento e da qualidade das sementes atacadas por
sugadores a nível de campo. E isso se reverte quanto o agricultor vai receber quando for levar esse material para uma cooperativa, quanto é que o pessoal vai pagar. Então são indivíduos extremamente importantes e devem ser atentados por agrônomos. Pessoal, então perfuração, gema, cruzas, sementes, está tranquilo? Sim ou não? Alguma dúvida até aqui? Eu posso tocar? Tranquilo, professor. Beleza, Suelen. Uma outra forma de fitofagia envolvendo a forma de herbivia está associada à sucção. E aqui, galera, nós já temos esse grupinho que nós conhecemos, que são os heterópteros, os alquenorrinca e os esternorrincas e também os tissanópteros. O que quer dizer tissanóptero, pessoal? Me contem. A característica da ordem. Asas franjadas. Muito bom. Coraçõezinhos para a senhora, Suelen. Então vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? A gente já sabe que os hemípteros são tetraquetas e eles introduzem o estilete no tecido foliar até atingir vasos de floema ou xilema. Tá? Então isso já é um conhecimento adquirido. A gente sabe que esse caminhamento estiletar aqui pode ocorrer de 3 formas, tá? Não danificando células vegetais, ou danificando células vegetais, ou um caminhamento intermediário, ora perfurando células e ora fazendo um caminhamento entre elas. Então sabemos que existem esses 3 tipos. Também sabemos que são indivíduos tetraquetas, tá? Nós temos 4 estiletes formados pelas 2 mandíbulas e pelas 2 maxilas, formando o canal alimentar e o canal salivar. E a gente sabe que esses hemípteros produzem 2 tipos de saliva. Uma efetivamente que é utilizada na alimentação e uma outra solidificadora, que forma aquela bainha que conduz o estilete e que a gente consegue usar corantes para identificar ela. Legal, né? Com relação aos danos causados durante a sucção. Vamos lá, pessoal. Olha que bacana. Danos diretos. Primeiro deles, encarquilhamento. Devido à introdução dos estiletes, injeção de saliva tóxica, morte de tecidos por conta das lesões. Então nós temos plantas com folhas encarquilhadas. Um outro tipo de dano, pessoal, quem já viu isso aqui? É um fungo que a gente chama de fumagina. E o que acontece? Nós sabemos que esses indivíduos, quando estão se alimentando, o aparelho bucal deles, ele tem o aparelho bucal, daí tem o canal alimentar é longo, fino, para permitir o contato do alimento, no caso a seiva, com o aparelho bucal. E a gente sabe que o excesso de água desses indivíduos aqui é eliminado por conta de uma estrutura que tem no aparelho alimentar. Como é que é o nome dessa estrutura mesmo? Câmara filtro. Então eles excretam muita água rica em açúcar, tá? Lembra do nosso honeydew? Então, esse honeydew que cai no substrato. Caiu no substrato um excremento rico em açúcar. Açúcar é energia, gente. Então, favorece o desenvolvimento causa a fumagina do gênero Capnodium. Eu coloquei aqui, pessoal, porque isso é um problema em algodão. Esse fungo aqui é a qualidade da fibra, tá? Primeiro a gente quer fibras brancas. Quanto mais branca for a pluma, maior o preço que o agricultor pega, tá? Utiliza a qualidade do produto com relação à cor, mas com relação
comprimento de fibra e também resistência de fibra. Então, o pessoal que planta algodão tem pavor de pulgão. Tá? Mas não é só isso. Já vou contar para vocês mais algumas coisas. Tá? Além disso, ainda associado a dano direto, pessoal, injeção de saliva. E com isso a gente afeta a qualidade do produto. E eventualmente essas pulgões defendem esses caras, tá? Mas já vou falar mais sobre elas. Com relação ao dano direto, então, ficou muito claro para vocês? Porque tem um outro tipo de dano que é até pior, que é o dano indireto, tá? Causado pela introdução de organismos patogênicos. No caso, especificamente muito associado a vírus, tá? Então, o que acontece? Olha só que bonitinho. A mosca branca, que a gente sabe que é um hemíptero, um esternorrinca. O inseto que o dano direto dele é irrisório, mas quando se trata de dano indireto é um problemão. Então, o que acontece? Esse indivíduo um indivíduo saudável, pode se alimentar de uma planta infectada e ele pode sair disseminando a doença para outras plantas saudáveis, atuando efetivamente como um vetor. Ou no caso do pulgão, pessoal, olha só, vermelhão da cana do algodoeiro, o indivíduo durante a fase de alimentação, ele pode estar ingerindo patógeno em plantas infectadas. Aí o que vai acontecer? Esse patógeno pode se multiplicar no interior do organismo, do inseto, tá? Conforme o patógeno pode se multiplicar em todo o corpo, pode se multiplicar apenas nas glândulas salivares, ou pode ficar restrito ao estilete. E durante a salivação, esse patógeno acaba sendo inoculado na planta por meio do canal salivar. E com isso esse patógeno infecta outras plantas. E detalhe, a gente sabe que pulgões se reproduzem por partenogênese telítoca, fêmeas originando novas fêmeas. E essas ninfas, elas se alimentando dessas plantas, adquirem rapidamente o patógeno. E com isso elas podem ser disseminadas para outras plantas, formando novas colônias. Então percebam a importância do dano primário, ou direto, mas o dano secundário muitas vezes é mais importante, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim ou não? Tranquilo. Pessoal, com relação ao manejo desses indivíduos, normalmente eles ocorrem em reboleira. Faz sentido o termo reboleira? Eles ocorrem muito centralizados em uma ou duas ou três plantas. Então, se a gente faz um monitoramento e consegue diagnosticar isso de modo precoce, muitas vezes a gente pode fazer um tratamento mais pontual do que em área total. Então, a gente economiza tempo e muitos recursos graças ao monitoramento, tá? Um outro tipo de dano que eu quero mostrar para vocês agora, mas que é associado a danos indiretos, está associado, por exemplo, à sucção de... Ele causa uma doença chamada Huanglongbing. Tá? Essa doença é causada por uma chamada Candidatus liberibacter, que é
Oi, Não, aqui também tá dando um pouco. tá pegando? Tá travando? Pessoal, feedback. Tá picotado o som. Eu vou tentar falar mais devagar então, tá? Vocês Não, conseguem... agora não, mas ele tem horas que a gente não consegue ouvir. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Quando falha, vocês dão um feedback para mim aqui que eu pego e retomo, tá? Porque eu não quero que vocês fiquem sem entender o que eu tô falando. Perfeito? Deu para ter uma noção que eu falei para vocês que essas plantas doentes aqui eram mais atrativas para o psilídeo? Elas liberam voláteis no ambiente que fazem com que os... Não? Então, professor, foi justamente nessa parte. Perfeito! Vamos lá, então. Aqui está claro para vocês? Sim, até aí sim. Perfeito! Então vamos para cá. Aqui era um outro exemplo que eu queria contar para vocês. Nós temos esse inseto aqui, a Diaphorina citri, tá? Ela tem mais ou menos o tamanho de um pulgão. E ela transmite uma bactéria chamada Candidatus liberibacter. E essa bactéria ela entope vaso de floema de plantas de citros. Então, devido a esse aporte nutricional inadequado causado pelo entupimento dos vasos de floema, as partes da planta começam a ficar amareladas e isso vai se agravando até que a planta morre, tá? Só que durante esse processo, essa planta ela libera voláteis no ambiente e esses voláteis são extremamente atrativos para esse inseto aqui. Então todos os insetos que estão em volta, eles são atraídos para essa planta. Olha que sacanagem. E ao se alimentarem da seiva floemática, eles adquirem o patógeno, aquela bactéria chamada Candidatus liberibacter, e ela se multiplica no interior desse inseto e ele se torna um vetor muito eficiente de patógenos, tá? E ele sai disseminando isso para outras plantas. Então, como resultado, pessoal, a gente tem isso aqui, ó, um elevado número de pulverizações para o controle desse inseto. E isso traz todo aquele prejuízo que eu já mencionei para vocês lá no início da aula, quando eu falei aquela praga em morangueiro. Um uso abusivo de inseticidas, destruição de entomofauna, contaminação humana, contaminação ambiental, resíduo em fruto e insetos resistentes. Tranquilo? Sim, alguma dúvida até aqui? Não, então, pode tocar. Deixa eu contar para vocês agora um outro tipo de dano causado por inseto em plantas. Quem nunca viu isso? Como se fosse uma berruguinha na folha. O nome disso são galhas. E elas são tão importantes, tão relevantes, que existe uma ciência que estuda galhas chamada cicidologia. Dentro dos insetos, nós temos 3 grupos que causam galhas. Hemípteros, tá? Dípteros e himenópteros. Então, como é que funciona isso, pessoal? Introduzem o aparelho bucal, injetam toxinas e alteram a morfologia celular dessas folhas, tá? Ou por meio de hipertrofia, onde essas células aumentam de tamanho, ou por meio de hiperplasia, onde nós temos um aumento do número de células nessas plantas, causando as galhas. E essas galhas são utilizadas pelo então ele é ligado porque ela é uma importante praga dentro da viticultura. Por que ela é uma importante praga da viticultura? Olha só, o que eu vou contar para vocês aqui, tá? Opa! Entenderam essa parte, pessoal? Sim ou não? Sim.
Aqui, Silvana? Então, eu estava falando Agora sim falhou, professor. que, ela, Agora falhou. que elas podem ocorrer pela introdução do aparelho bucal do inseto e elas podem acontecer por meio de ou hipertrofia, que é pelo aumento dessas células. E nós temos 3 ordens de inseto que causam esse tipo de dano. Tranquilo? Indo mais para frente, eu coloquei o exemplo da filoxera, tá? Que é um externorrinca, praga relevante em videira, e eles fazem muitas galhas. Então, dentro dessas galhas, o inseto permanece. Isso aqui são tricomas. E aqui eles geram novos indivíduos por partenogênese telítoca, e além de estarem abrigados e protegidos, muitas vezes tanto de inimigos naturais quanto de problemas climáticos, tá? E nesse contexto, eu tinha parado aqui, tranquilo, mostrando como funciona a biologia dessa filoxera, tá? A gente sabe que a parreira, ela é uma planta caducifólia, no inverno ela perde as folhas, e com isso a filoxera fica privada da alimentação, tá, da parte aérea. Então, esses insetos, eles, durante esse período, eles se desenvolvem no sistema radicular da planta. Tá? E aqui o que acontece? Assim que chega a primavera, que a planta começa a emitir brotações, eles iniciam um caminhamento do sistema radicular em direção às folhas, iniciando novamente as galhas. Nessas galhas, os adultos vão começar a produzir as ninfas, e essas ninfas vão se direcionar a outras regiões da folha, formando novas galhas. Tranquilinho até aqui? Ô, professor, eles vão caminhando pela epiderme? Tipo, caminhando, que eu digo subindo, assim. Isso mesmo. Meu Deus, tá. Obrigada. De nada. E, pessoal, isso é um problemão, tá? Hoje a gente conseguiu resolver isso, mas acreditem em mim, tudo começou quando o pessoal veio da Europa para as Américas, e aqui nas Américas eles encontraram parreirais parreirais não, né? Encontraram espécies de uvas que não existiam na Europa. Aí eles tiveram a inteligente ideia de levarem plantas americanas para a Europa. O que aconteceu aqui? Essas plantas americanas, elas tinham coevoluído junto com a filoxera. Então, o que é essa coevolução? Quando um inseto ele vai atacar uma planta não aceita o ataque passivamente. Ela desenvolve estratégias de defesa, que eu já vou falar para vocês. E ela tenta combater o inseto. Aí o que acontece? O inseto desenvolve uma nova estratégia para superar aquela estratégia de defesa da planta. E ele supera essas barreiras e volta com carga total atacando a planta. Aí novamente a planta desenvolve uma nova estratégia e o inseto uma nova estratégia para superar essa defesa. E com isso vai havendo uma coevolução. Então elas estavam adaptadas a essas barreiras. Nunca tinham entrado em contato com a filoxera, tá? Essas plantas aqui estavam com a filoxera e aqui na Europa nunca tinham tido contato com a praga. Então foi um prato cheio para a praga, tá? E a filoxera se alastrou rapidamente pela Europa, causou prejuízos imensos, tá?
abalou economicamente vários países. Tem relatos de literatura de muita gente se matou por conta disso, sabe, do desespero. Perderam tudo. Inclusive foi instituído um prêmio para quem conseguisse encontrar alguma coisa que minimizasse o problema da filoxera. E o pessoal testou muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. A literatura da época, inclusive, fala que o primeiro xixi do dia deveria ser feito no pé da parreira para tentar controlar a filoxera. Então o pessoal testou de tudo. Até que alguém teve a sábia ideia de trazer, ou melhor, de utilizar o sistema radicular da videira norte-americana, que já estava adaptado à filoxera, e colocar sobre esse cavalo aqui, sobre esse porta-enxerto, colocar o enxerto das videiras europeias, tá? Então, com isso, pessoal, essa simples ideia aqui bastou para a gente minimizar os danos de filoxera em videira, tá? Mas até que isso fosse feito, muita dor de cabeça, muito prejuízo ocorreu. Tranquilo? Galerinha, com isso a gente termina aquela relação antagônica onde o inseto ataca a planta. Agora eu vou conversar com vocês sobre a relação onde a planta ataca o inseto. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sim ou não? Não, professor. Então tá, bora pra frente. Eu contei para vocês da filoxera e da videira, onde há uma coevolução. Onde nós temos a planta desenvolve uma estratégia para evitar o ataque do inseto e o inseto supera essa estratégia de defesa. E, novamente a planta cria uma outra estratégia, o inseto vai lá e supera essa estratégia, elas vão coevoluindo, tá? Então essa coevolução, ela descreve o caso onde duas ou mais espécies afetam a evolução uma das outras de um modo recíproco, ok? E nós temos dois tipos de evolução. Uma delas é coevolução difusa ou em guildas, onde a mudança evolutiva é verificada em grupos em vez de pares, tá? Então nós temos grupos de insetos mudando, grupos de plantas mudando. Ou pareada, como eu falei para vocês no caso da filoxera da videira, tá? Que de outra espécie. Então a planta desenvolve um sistema de resposta àquele sistema de defesa. Faz sentido, pessoal? Como, por exemplo, a herbivoria. O inseto vai se alimentar, a planta desenvolve um sistema de defesa, aí o inseto tem que superar aquele sistema de defesa, aí a planta desenvolve outro sistema de defesa, e essa coevolução vai seguindo, tá? Suave até aqui? Então, com isso, quero contar para vocês que as plantas, elas têm defesas vegetais que podem ser constitutivas ou induzidas, ok? O que eu quero contar para vocês com isso? Defesas constitutivas fazem parte da constituição da planta, tá? Vou abordar mais isso. Defesas induzidas, elas podem ser induzidas, a planta pode ser induzida a produzir algum tipo de defesa a partir de um ataque de inseto, tá? Vamos ver o que é isso. Com relação às defesas constitutivas, então nós temos aqui, ó, nós temos rigidez nas folhas, tá? Nós temos resistência mecânica, e isso afeta a alimentação do inseto, tanto de mastigadores, tá? Quanto de sugadores, uma maior dificuldade da introdução dos estiletes, tá? Devido, pessoal, à deposição de lignina, as folhas estarem bastante
esclerificadas, nós temos inclusive dificuldade da mastigação pelo inseto. Faz sentido o que é uma defesa constitutiva? Ela faz parte da constituição da folha, da planta. Então, folhas rígidas dificulta tanto indivíduos mastigadores quanto sugadores. O que mais que nós temos? Pessoal, a gente sabendo disso, a gente pode utilizar algumas estratégias de manejo. Uma delas é utilizar silício em algumas plantas. Elas vão promover essa maior rigidez e comprometer a alimentação desses indivíduos. Tá? Olha que interessante o que acontece. Por aplicação de silício em planta de milho. Percebam aqui, ó, aqui o tratamento controle, onde nós temos as mandíbulas de lagartas Spodoptera frugiperda. E aqui nós temos o tratamento com silício. Percebam como elas estão desgastadas. Tá? Então, o inseto teve um comprometimento da sua alimentação em virtude de uma aplicação de silício. Bacana? Olha que bacana aqui, pessoal. Com silício, sem silício. Então a gente afeta a alimentação desses indivíduos. Tá? Voltando à nossa aula, uma outra defesa constitutiva. Presença de espinhos. Presença de tricomas, que podem ser glandulares ou não. Tá? O que é um tricoma glandular? Ele produz, pessoal, metabólitos que podem afetar o desenvolvimento do inseto, comprometendo, por exemplo, favorecendo a não oviposição ou repelência, tá? Favorecendo a fagodeterrência, comprometendo a alimentação e muitas vezes, inclusive, produzindo compostos inseticidas que vão afetar o inseto. Então, nós temos todas essas estruturas, tá? Então percebam que a planta ela não aceita passivamente o ataque do inseto. Uma outra situação que plantas podem promover. Eu já falei para vocês que elas emitem compostos voláteis, tá? E contei para vocês no caso lá da diaforina, que elas podem emitir voláteis que atraem pragas. Mas elas também podem emitir voláteis que afastam as pragas. E existe uma outra situação também. Que de certo modo, percebam quantos voláteis, como é que funciona essa comunicação química da planta com outros insetos, como funciona essa interação. Está fazendo sentido, pessoal? Olha que legal. E além disso, tem mais, com relação a esses voláteis, pessoal, plantas produzem uma infinidade de compostos, tá? Nós podemos classificar esses caras em cairomônios e hormônios. Normalmente eles são então eles beneficiam, são atraentes, como no caso daquele volátil que atrai o psilídeo, tá? Podem ser estimulação, estimulantes de alimentação também. E também podem beneficiar o emissor. Então eles podem ser desfavoráveis, tá? Então, beneficiando o emissor em detrimento ao receptor. Então, eles podem ser repelentes, arrestantes, supressantes e deterrentes. Então, percebam, cairomônios são semioquímicos e beneficiam o receptor em detrimento ao emissor. Então, favorecem o indivíduo que está recebendo. E halomônios beneficiam o emissor em detrimento do receptor. Então percebam, pessoal, a interação desses compostos químicos
entre insetos e plantas. Eu tinha falado para vocês também a respeito dos metabólitos que podem ser produzidos em função do ataque do inseto, né? Então, ó, percebam aqui, nós temos alguma coisa em torno de milhares de compostos que podem ser produzidos por plantas em resposta a um ataque. E esses indivíduos aqui, ó, eles afetam o desenvolvimento do inseto de várias formas. Eles podem ser inibidores da absorção de nutriente, inibidor do transporte de íon, eles podem ser mímicos de hormônios, tá? Afetar o metabolismo do inseto, comprometer processos biológicos, romper membrana celular, então atuam efetivamente como inseticidas, tá? Então percebam, pessoal, como as plantas, elas não aceitam passivamente a herbivoria, seja por meio de mastigação ou sucção. Gente, está fazendo sentido o que eu estou contando para vocês? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Pessoal, com relação a inseticida, olha só, nós temos várias plantas que produzem inseticidas, tá? Ó, os carbamatos que nós temos sintéticos, nós utilizamos uma molécula vegetal produzida por uma planta como modelo. Isso aconteceu também, pessoal, para os nicotinoides, dos neonicotinoides, nós utilizamos a nicotina como um exemplo. Os piretroides, pessoal, utilizamos metabólitos produzidos pelas margaridas. E nós temos ainda inseticidas biológicos, que nem o NIM, que ele é originário de uma planta indiana chamada Azadirachta indica. Então, plantas elas não aceitam passivamente o ataque de insetos. Com relação a essas relações antagônicas, onde ora inseto ataca planta e planta ataca inseto, deu para ter uma noção? Sim ou não? Sim. Então tá jóia. Agora eu vou falar sobre uma outra coisa, que são relações não antagônicas, onde plantas beneficiam insetos e insetos beneficiam plantas, tá? A literatura fala sobre mutualismo e competição. Entretanto, plantas não, tá? Onde nós insetos auxiliando plantas, tá? Basicamente não e auxiliando insetos. Então vamos lá, pessoal. Já que aqui está claro, vamos para as relações não antagônicas. Primeira delas, pessoal, plantas dioicas, onde os insetos têm que coletar o pólen da planta macho e levar lá para a planta fêmea. Insetos são extremamente importantes. Nós temos dois tipos de polinização, entomofilia e anemofilia. Anemofilia são causadas pelo vento, e a entomofilia efetivamente são insetos, e insetos se destacam sobre o vento, porque nós não temos a polinização são bem sucedidas mesmo em condições não favoráveis, tá? E nós temos número de espécies por área, ok? Tranquilo? Com relação aos grupos importantes na entomofilia, nós temos de abelha, esfecofilia, por mariposas, fenofilia, por moscas, miofilia, besouros, cantarofilia, tissanópteros, não sei o que seria, não tem nada na literatura a respeito, mas eles também podem atuar como agentes polinizadores, tá? Formigas, mirmecofilia e abelhas, melitofilia. E detalhe, pessoal, sem polinização, nós temos, do ponto de vista agrícola, uma catástrofe. Porque muitas culturas dependem de polinizadores, tá? Só que para essa polinização acontecer, muitas vezes a planta tem que oferecer uma recompensa para o inseto. E ela é em forma de alimento. Só que existem algumas plantas, como alimento como o néctar, mas existem algumas plantas que não
produzem esse tipo de recompensa. E elas desenvolvem algumas estratégias para tentar ludibriar o inseto. Tá? Um exemplo bem bacana é a tal da pseudocópula, onde nós temos uma orquídea, tá, que não produz uma recompensa alimentar para o inseto e ela precisa fecundar outras plantas. Então, o que acontece? Essa planta aqui, ó, ela libera mímicos do feromônio liberado pela fêmea de alguns machos da ordem Hymenoptera, tá? E inclusive ela tem uma forma semelhante à fêmea. Esses machos são atraídos para essa planta pensando que vão copular e entram em contato com o pólen dessas plantas aqui. Quando eles percebem que foram até que eles percebem o pseudoferomônio de uma nova planta e vão se dirigir novamente à cópula e chegam lá e novamente são enganados. Só que nesse processo eles já fizeram a transferência do pólen. Tá? Então percebam que plantas também podem ser sacadas. Tá? Tranquilo até aqui? Aqui teria um vídeo para mostrar dessa cópula, pessoal. Oi. Aqui nós temos um vídeo que eu queria mostrar sobre a cópula, mas eu vou postá-lo lá no Moodle, porque o que aconteceu? O último vídeo que eu coloquei, ele foi derrubado pelo YouTube por plágio, porque eu coloquei um vídeo que era da National Geographic e daí eu tive que retirar esse vídeo da minha aula, tá? Então aqui nós temos a situação da pseudocópula acontecendo. Eu vou colocar o link para vocês lá depois no Moodle, tá? Uma outra situação, olha aqui que bacana, pessoal, coevolução. Nós temos uma orquídea onde a recompensa do inseto está colocada e uma orquídea. Tá? Então nós temos um polinizador específico para essa planta, de tal modo que se um faltar, o outro pode ser extinto também. Ok? Aqui eu teria um vídeo dessa polinização acontecendo, eu também vou postar no Moodle, porque essa aula vai subir posteriormente lá para o YouTube e o pessoal pode querer derrubar esse vídeo também. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Uma outra coisa que eu comentei com vocês no começo da nossa aula a respeito de insetos se alimentando de sementes, e eu volto a mostrar isso aqui para vocês agora, é que nem sempre isso é uma coisa ruim. Algumas plantas até estimulam que isso aconteça. Nós temos, por exemplo, uma flor que ela produz a semente, só que junto com essa semente ela produz uma estrutura. Ela é uma estrutura carnuda, que ela está ligada à semente. E essa estrutura aqui, pessoal, ela é extremamente atrativa para formigas. O nome dela é Elaiosoma. Então as formigas são atraídas, elas coletam essas sementes para se alimentar efetivamente do Elaiosoma. Então elas transportam essas sementes até o formigueiro a longas distâncias, tá? E depois que elas se alimentam desse Elaiosoma, a semente fica esquecida no solo ou dentro do formigueiro, onde encontra condições de temperatura e umidade favoráveis à sua germinação. Então, com isso, muitas plantas utilizam a dispersão de sementes via insetos para transportar essas sementes a longas distâncias. Legal, né?
Uma outra coisa interessante que plantas proporcionam a insetos está associado a essas situações aqui, ó, onde insetos vivem mutualisticamente em estruturas especializadas de plantas. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos o que nós chamamos de domáceas, que significam pequenas casas. E muitos insetos vivem dentro dessas estruturas, onde a planta proporciona para esses indivíduos abrigo e, em contrapartida, esses indivíduos aqui proporcionam à planta proteção contra outros herbívoros, tá? Então, essas domáceas, pessoal, elas são estruturas que proporcionam abrigo não apenas para formigas, que eu mostrei para vocês, mas para muitos outros insetos. E além do abrigo, aqui nós temos uma interação entre cochonilhas e formigas, tá? Então, além do abrigo, esses indivíduos aqui podem eventualmente se alimentar do honeydew produzido por esses insetos, e esses insetos proporcionam proteção à planta contra outros herbívoros. E essas domáceas podem ser tanto em forma de espinhos, tá? Como apresentar tubérculos aéreos dentro da estrutura. Então, além disso, pessoal, nós podemos encontrar domáceas. Um grande exemplo é o caroço, que apresenta. Se estivesse no CCA hoje, eu teria trazido folhas de café para a gente visualizar essas domáceas aqui durante a nossa aula teórica. Inclusive, tem um artigo bem interessante que a pessoa mostra como abrigo para o indivíduo aqui pode se alimentar de pequenos artrópodes ou ácaros fitófagos. Legal, né? E uma outra interação bem bacana está associada, pessoal, a plantas carnívoras, tá? Então, assim, ó, nós temos essas plantas que são só que aqui a gente tem um problema muito sério. A planta ela não consegue ingerir, aproveitar esse inseto. E daí ela faz uma interação com outros tipos de inseto. Então nós temos, por exemplo, umas larvas que conseguem sobreviver e se desenvolver aqui dentro. Essas larvas de díptero aqui, ó, são elas que vão se alimentar desses cadáveres, tá? Então elas vão comer esses cadáveres e elas vão excretar esses cadáveres. E a excreta desses dípteros aqui vai se depositar no fundo e essa sim, essa excreta, a planta consegue assimilar, aproveitar. Percebem que interação show essa? Pessoal, deu para ter uma noção sobre as interações positivas, né, ou não antagônicas entre plantas e insetos? Sim ou não? Sim. Perfeito. Porque agora eu vou contar para vocês, a gente está entrando na última parte da aula, uma situação bem interessante, onde nós utilizamos plantas e insetos em controle biológico. Tá? O primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês está associada a um cactus do gênero Opuntias. Tá? Esse cara aqui, ele tem origem, é de origem aqui da americana, tá? Ele tem como centro de origem a região do México. Entretanto, aquela velha situação, a gente vai para um lugar, acha uma coisa bonita e traz para uma outra região onde é um inseto exótico, onde é uma planta, um organismo exótico. E foi exatamente isso que aconteceu. O pessoal levou essa planta aqui para a Austrália. E na Austrália ela virou praga. Então ela se multiplicava de uma maneira muito grande. Tá? Pra você ter uma ideia,
de 1839, que foi o ano da introdução da planta, até 1915, nós tínhamos alguma coisa já de 24 milhões de acres, de hectares invadidos pela planta. Tá? A uma taxa de quase 400, maior que 400 mil hectares por ano. Então estava um problemão. Tratamento químico era complicado também. E o pessoal teve a feliz ideia de buscar por inimigos naturais. Então eles viajaram novamente no México, que era centro de origem dessa planta, e selecionaram 8 espécies, tá? 2 lepidópteros, 4 coleópteros, 1 hemíptera e uma espécie de ácaro. Eles levaram esses indivíduos lá para a Austrália e fizeram testes e descobriram que uma mariposa ela apresentava excelentes resultados. Multiplicaram esse material e liberaram a campo em 1929. Resultado dessa história, as lagartas apresentaram uma alta taxa de sucesso no controle da planta. Tá? Então percebam, o pessoal conseguiu recuperar 95% das áreas infestadas pelo cactus. Esse sucesso foi tão grande que eles chegaram a construir um museu para homenagear o Lepidoptera. Mas isso não aconteceu apenas nessa situação, tá? Nós temos muitas outras situações onde nós e aqui nós temos mais um outro exemplo de planta aquática. Então aqui e como ficou depois do uso do controle biológico. Tá? Além disso, nós temos uma seguinte situação. Existe uma estratégia de controle de pragas denominada de empurra-puxa. Tá? Pessoal, olha como é que funciona isso. Dentro de uma área, nós podemos fazer o plantio de várias plantas. Tá? Qual que é a função disso? Falei para vocês que tem plantas que emitem voláteis, que são atraentes, e outros voláteis que são repelentes. O que acontece? Plantas podem ter seus voláteis mascarados. Plantas atrativas a insetos podem ter seus voláteis mascarados por plantas que são repelentes aos mesmos insetos. Nós podemos plantar algumas variedades, alguns cultivares que não têm importância agrícola e podem servir para desviar o inseto para essas plantas que não são de importância agrícola e tirar o foco deles de plantas de relevância agrícola. Então a gente pode fazer um consórcio entre distintas plantas, de modo que eles podem atacar algumas plantas que não são de interesse econômico e a gente mantém aquelas plantas de interesse econômico sem danos, tá? E em muitas situações as plantas efetivamente podem repelir esses indivíduos da área. Faz sentido o que eu estou falando? Se a gente fazer uma bordadura, por exemplo, de uma área de couve, por exemplo, com citronela, que legal que seria, é uma alternativa. Pode ser um TCC de alguém, avaliação de uma área com a interação couve com citronela e uma avaliação da área sem couve, sem citronela. E depois a gente faz a avaliação do produto final e dos danos causados por insetos. Olha quanta coisinha bacana que está acontecendo. Então assim, pessoal, mostrei para vocês interações inseto-planta, onde as plantas podem ser antagônicas, onde planta pode atacar inseto e inseto atacar a planta, ou não antagônicas, onde ambos se beneficiam. E um exemplo de controle biológico. Gente, contei isso aqui para vocês já. Toda essa aula saiu aqui, ó,
um resumo dos insetos. Essa aqui é a terceira edição, mas vocês têm também a quarta e a quinta. Então todo esse material está lá. Com relação às dúvidas, pessoal, apareçam na monitoria, vão conversar comigo, tá? Então a gente está à disposição de vocês. E essa aula aqui, daqui a pouco eu já estou postando ela no YouTube e vai ser direcionada para o Moodle. Tranquilo, gente?